Seja bem-vindo ao Leitura em 10 Minutos. Meu nome é Kátia Cardoso, sua narradora de livros. Vamos juntos meditar no Livro dos Justos. Não esqueça de inscrever-se no canal, ativar o sininho para receber todas as notificações, avaliar e compartilhar. Capítulo 10. Os homens foram dispersos aos 4 cantos da terra. E Peleg, filho de Éber, morreu naqueles dias, no ano 48º da vida de Abrão, filho de Tera. E todos os dias de Peleg foram 239 anos. E quando o Senhor dispersou os filhos dos homens, por causa de seus pecados na torre, eis que se espalharam em muitas divisões. E todos os filhos dos homens foram dispersos aos 4 cantos da terra. E todas as famílias tornaram-se cada uma segundo a sua língua, sua terra e sua cidade. E os filhos dos homens construíram muitas cidades, segundo as suas famílias, em todos os lugares onde eles foram, e por toda a terra onde o Senhor os tinha espalhado. E alguns deles construíram cidades em lugares de onde depois foram extirpados, e chamaram estas cidades conforme seus próprios nomes, ou os nomes de seus filhos, ou conforme suas ocorrências particulares. E os filhos de Jafé, filho de Noé, foram e construíram-lhes cidades, nos lugares onde eles se espalharam, e chamaram todas as suas cidades conforme seus nomes. E os filhos de Jafé foram divididos sobre a face da terra em muitas divisões e línguas. E estes são os filhos de Jafé, segundo as suas famílias: Gomer, Magog, Medai, Javã, Tubal, Meseque e Tiras. Estes são os filhos de Jafé, segundo as suas gerações. E os filhos de Gomer, de acordo com as suas cidades, foram os Francum, que habitam na terra de Franza, junto ao rio Franza e ao rio Sená. E os filhos de Refá, Bartonim, são os Bartonim, que habitam na terra de Bartônia, junto ao rio Ledá, que desemboca suas águas no grande mar Gihon, ou seja, oceano. E os filhos de Togarma são 10 famílias, e estes são seus nomes: Buzar, Parzunac, Balgar, Elicanum, Ragbib, Tarque, Bide, Zebuc, Ongal e Tilmas. Todos estes se espalharam e descansaram ao norte, e construíram-lhe cidades. E chamaram suas cidades conforme seus próprios nomes. Esses são aqueles que habitam junto aos rios Itilá e Italac até hoje. Mas as famílias de Angoli, Balgar e Parzunac habitam junto ao grande rio Dubni, e os nomes de suas cidades também são de acordo com seus próprios nomes. E os filhos de Javã são os Javanim, que habitam na terra de Macdônia. E os filhos de Medaiari são os Orelum, que habitam na terra de Cursom. E os filhos de Tubal são os que habitam na terra de Tuscaná, junto ao rio Parxiá. E os filhos de Meseque são os Shibashni. E os filhos de Tiras são Rushá, Cushni e Ongoles. Todos estes foram e construíram-lhe cidades. Essas são as cidades que estão situadas junto ao mar Jabus, junto ao rio Cura, que desemboca no rio Tragã. E os filhos de Elisã são os Almanim, e eles também foram e construíram-lhes cidades. Essas são as cidades situadas entre as montanhas de Jobe e Shibatmor. E deles foram os povos de Lombarde, que habitam ao lado oposto das montanhas de Jobe e Shibatmor, e eles conquistaram a terra da Itália, e lá permaneceram até hoje. E os filhos de Chitim são os Romim, que habitam no vale de Canópia, junto ao rio Tibreu. E os filhos de Dudonim são aqueles que habitam nas cidades do mar Gihon, na terra de Bordna. Estas são as famílias dos filhos de Jafé, de acordo com as suas cidades e línguas, quando foram espalhados após a torre, e chamaram suas cidades conforme seus nomes e acontecimentos. E estes são os nomes de todas as suas cidades, de acordo com as suas famílias,
que construíram naqueles dias após a torre. E os filhos de Cã foram Cuxi, Mizraim, Puti e Canaã, de acordo com a sua geração e cidades. Todos estes foram e construíram-lhe cidades como lugares considerados próprios para eles. E chamaram suas cidades conforme os nomes de seus pais, Cuxi, Mizraim, Puti e Canaã. E os filhos de Mizraim são os Ludim, Anamim, Lerabim, Naphtuxim, Patruzim, Caluxim e Capturim, 7 famílias. Todos estes habitam junto ao rio Sihor, Nilo, que é o ribeiro do Egito, e eles construíram-lhe cidades e as chamaram conforme os seus próprios nomes. E os filhos de Patros e Calosh casaram-se em conjunto, e deles saíram os Pelistim, filisteus, e Azatim e os Gerarim, os Gitim e os Ecronim. Em todas as 5 famílias, estes também construíram-lhe cidades, e chamaram suas cidades conforme os nomes de seus pais até hoje. E os filhos de Canaã também construíram-lhe cidades, e chamaram suas cidades conforme seus nomes, 11 cidades e outras sem número. E 4 homens da família de Cã foram para a terra da planície. Estes são os nomes dos 4 homens: Sodoma, Gomorra, Admá e Zeboim. E estes homens construíram-lhes 4 cidades na terra da planície, e chamaram os nomes de suas cidades conforme seus próprios nomes. E eles e seus filhos e todos os pertencentes a eles habitaram naquelas cidades. E foram frutíferos e se multiplicaram grandemente e habitavam tranquilamente. E Seir, filho de Ur, filho de Ivi, filho de Canaã, saiu e achou um vale oposto ao monte Parã. E ele construiu uma cidade ali, e ele e seus 7 filhos e sua casa habitaram ali. E ele chamou a cidade que ele construiu Seir, de acordo com seu nome, que é a terra de Seir até hoje. Estas são as famílias dos filhos de Cã, de acordo com suas línguas e cidades, quando foram espalhados para seus países após a torre. E alguns dos filhos de Sem, filho de Noé, pai de todos os filhos de Éber, também foram e construíram-lhe cidades, nos lugares em que eles se espalharam, e chamaram suas cidades conforme seus nomes. E os filhos de Sem foram Elã, Ashur, Arfaxade, Lude e Arã. E eles construíram-lhe cidades e chamaram os nomes de todas as suas cidades conforme seus nomes. E Ashur, filho de Sem, e sua descendência saíram de sua casa nessa época em grande número de vidas, e foram para uma terra distante que eles encontraram. E eles se instalaram num vale muito extenso, na terra para onde eles foram, e construíram 4 cidades, e eles a chamaram pelos seus próprios nomes e ocorrências. E estes são os nomes das cidades que os filhos de Ashur construíram: Nínive, Rezem, Calac e Reoboder. E os filhos de Ashur habitam ali até hoje. E os filhos de Arã também foram e construíram uma cidade. E lhes deram o nome de Uz, cidade após seu irmão mais velho. E eles habitaram nela, que é a terra de Uz até este dia. E no 2º ano após a torre, um homem da casa de Ashur, cujo nome era Bela, veio à terra de Nínive com a sua família, procurando onde pudessem encontrar um lugar para peregrinar. E chegando diante das cidades da planície de Sodoma, habitaram lá. E o homem levantou-se e construiu ali uma pequena cidade, e chamou seu nome Bela, segundo o seu nome, que é a terra de Zoar até este dia. E estas são as famílias dos filhos de Sem, conforme a sua língua, e as cidades, depois que eles estavam espalhados sobre a terra, depois da torre. E todo o reino, cidade, filhos e famílias dos filhos de Noé, construíram muitas cidades para si mesmos depois disto. E eles estabeleceram governos em todas as suas cidades, de forma a serem regulamentadas por suas ordens, assim como todas as famílias dos filhos de Noé, para sempre. Obrigada pelo seu tempo e por ter ficado comigo até agora. Se você gostou, inscreva-se no canal,
avalie e compartilhe, pois isto incentiva o meu trabalho.